Que tipo de adulto você quer que o seu filho se torne? É uma pergunta um tanto difícil e um tanto fácil, a gente sempre visualiza. Mas qual é aquela intenção lá no fundo do coração? Que seja um adulto de sucesso? E o que é que isso significa? E se sucesso for ter uma boa autoestima? E aí eu me pergunto, e acredito que vocês também podem se perguntar, o que é uma boa autoestima? Como eu posso fazer parte dessa construção, desse legado para o meu filho? Porque em muitos casos, em psicoterapia, em relacionamentos com pessoas que eu conheço, familiares, amigos, é muito difícil que os pais tenham participado dessa construção. Eu sei que é um pouco doído, eu não gostaria de fazer essa afirmação, não é de uma forma geral, mas eu acredito que e vem havendo uma perda muito grande nessa participação dos pais. Eu sei que é uma cobrança muito grande, os pais são responsáveis por tanto, mas eu acredito que um dos maiores legados que você pode participar da construção na vida do seu filho e da sua filha é uma construção de uma boa autoestima. E eu vou te explicar direitinho o que é uma autoestima. E eu vou te explicar através de um exemplo. Você sabe o que uma lagosta tem a ver com a nossa autoestima? Vou te contar. A lagosta é um ser que por dentro é bem molinha, mas tem uma casca bem firme, bem dura do lado de fora. E a lagosta, ela está sempre crescendo, sempre se desenvolvendo. Contudo, chega um certo momento que aquela casca que a lagosta está usando já não cabe mais. Então, ela entra em uma certa crise, em dificuldades, e ela fica muito vulnerável, porque ela precisa se isolar, ela se esconde em um local para que ela possa fazer essa troca dessa casca. E por uma etapa, quando ela vai fazendo essa troca, ela fica muito exposta, né? A outra casca vai saindo enquanto uma nova vai se formando. E nesse momento de extrema vulnerabilidade, ela se recolhe, mas ela confia no processo e ela vai. E depois daquele movimento, ela sai dali muito maior e muito mais forte do que o que ela era. E o que é que isso quer dizer com a nossa autoestima e com a autoestima do seu filho? É que para a construção da autoestima desse ser, é reconhecer que todo ser por dentro é frágil, tem uma fragilidade. São criadas cascas para enfrentar a vida, porque é necessário. Então, precisamos sim criar cascas para seguir em frente, mais firmes, mais fortes e viver. Mas as dificuldades, as crises, elas vão acontecer. Uma boa autoestima não significa eu estar bem o tempo todo, eu me achar, nada me abate. Que com o seu filho, muitas vezes a tendência dos pais, dos adultos que lidam com as crianças é que eles nunca precisem sofrer, nunca precisem passar por dificuldades, sofrimentos, seja com os amiguinhos, seja na infância, seja na escola. E eu te digo, esse desejo não é possível de ser alcançado. Para você ajudar o seu filho a construir uma boa autoestima, é na verdade você ser um espaço seguro, uma contenção para que ele possa fazer a troca dessas cascas, para que essa criança, esse adolescente consiga observar onde é que ele está precisando aprender, o que é que ele está precisando se posicionar, onde é que é um comportamento que ele precisa, de repente, eliminar, mudar, qual é a postura, qual é o pensamento, qual é a forma de agir, reagir, que precisa entrar em crise para que essa mudança seja feita. E se seu filho encontrar esse lugar seguro com você para atravessar as crises, as dificuldades, ele vai crescer, que é isso que falta. Está em falta na humanidade, mas temos sim, graças a Deus, pessoas que são refúgios, que são contenções
mas que são firmes muitas vezes também, que explicam, que ensinam, mas que oferecem essa segurança emocional. Tipo, aqui, você está aqui, você pode estar nessa crise e eu vou te orientar, vou te guiar e você também vai descobrir as suas soluções para você sair dessa situação sempre maior e mais forte. E na essência, o que é a autoestima? A autoestima é quando o seu filho reconhece o valor que tem. Nem sempre ele vai alcançar isso na fase da infância e da adolescência, mas isso precisa estar sendo ensinado, orientado. Se você é pai, se você é mãe, vem sentindo dificuldades com a sua autoestima, em como você se vê, em como você entende qual é o seu valor, quem é você como ser, como indivíduo, isso precisa ser trabalhado, porque ser exemplo é o maior presente que você pode dar para essa criança. Sinceramente, quando eu conheço, quando eu estou perto, quando eu consigo conviver por alguns momentos ou alguns dias, ou partilhar experiências com pessoas que têm uma boa autoestima, é contagiante. É, como é que eu diria uma palavra? Me faltou, é tipo, é animador, reanimador, entendeu? E isso a gente vai partilhando uns com os outros. Ter uma boa autoestima não é se achar, não é se sentir bem o tempo todo. Conseguir se estimar ao ponto de saber como eu vou agir nessa situação de uma forma que eu esteja cuidando de mim. Eu entendo o meu valor, eu entendo o valor do outro também, mas nesse momento eu entendo que o outro é importante e eu também. E se algo que está acontecendo fora ou que está acontecendo dentro de mim também, sejam com pensamentos negativos, com linguagem inadequada, isso precisa ser afastado. Isso aqui não me cabe. Então, uma boa autoestima pede que você, com você mesmo, e a criança consiga se tratar com respeito, se tratar com carinho. E é esse o caminho da construção da autoestima dessa criança e desse adolescente. Como ele se trata? Como ele se trata, nem sempre, muitas vezes, é um reflexo de como ele é tratado. Mas eu acompanho crianças e adolescentes e eu vejo que nem sempre é assim. Muitas crianças e adolescentes, devido a acontecimentos, criam crenças negativas sobre elas mesmas. Então, elas se tratam de uma forma que maltrata a sua estima, que fazem com que elas percam um pouco a sua postura, a sua capacidade de interagir de uma forma mais confiante na vida, a enfrentar situações que vão pedir mais coragem, a se afastar de situações que não são saudáveis, e isso é necessário que seja ensinado, orientado e que essa criança, esse adolescente possa aprender. Isso é um elemento que eu percebo que traz a criança e o adolescente para a sua alma, sabe? Assim, para o seu estado de presença aqui na vida. Porque quando você tem uma boa autoestima, tudo que vem à sua frente, por mais difícil, por mais que venha o medo, você está disposto a enfrentar, a olhar. Você entende que a vida, tudo é muito maior do que um problema, um desafio, porque você entende o seu valor, o valor da vida e o valor de cada experiência. Então, se estimar é todo esse caminho e algo a mais. E o que seria esse algo a mais? Eu tenho certeza que você ama e muito o seu filho, mas eu te pergunto, o seu filho, sua filha, se sente amado por você? Parece uma pergunta óbvia, mas ela não é. Muitas crianças e adolescentes, por mais que eles tenham tudo, né, que a gente chama tudo, suporte, boa educação, família, necessidades ali, uma infinitude. Mas muitas dessas crianças e adolescentes não se sentem amadas. E isso
atrapalha e muito que essa criança tenha uma boa imagem de si mesma, que ela se comporte, que ela esteja na vida de uma forma que ela se sinta, que ela sinta o seu valor. Então, essa criança, ela precisa entender que ela é amada. Ela precisa sentir no corpo dela que a vida dela é importante. E como é que você pode fazer isso? Uma sugestão que eu sempre falo para os pais, para as mães, para as pessoas que cuidam dessas crianças e adolescentes, é sempre perguntar: filho, quando é que você se sente amado por mim? Qual é o momento que você se sentiu amado por mim? E fale com curiosidade, sabe? Com aquela vontade mesmo de entender onde é que esse amor foi tocado através dessa criança. Porque por amor você vai para o seu trabalho, você está amando o seu filho a todo momento. Você cuida da alimentação, você providencia uma casa. Nossa, o amor é enorme, que eu entendo hoje tudo que eu recebi da minha mãe. Mas havia ali lacunas, né, de momentos em que parecia que eu não me sentia amada, como muitas outras pessoas se sentiram assim também. E pouco a pouco a gente vai descobrindo que está errada, que está enganada, mas isso atrapalha muito na autoestima. Então, tente descobrir com seu filho, com sua filha, como é que ele se sente amado por você. Descubram juntos. Isso vai ajudar muito na construção dessa autoestima. E o que a autoestima tem a ver com uma comunicação, com uma conexão que educa? A autoestima, ela, ela é uma base fundamental para que esse ser consiga estar conectado com você. E eu vou te dizer que quando você estimula o seu filho a ser um ser humano melhor, quando você se preocupa em se conectar com esse ser, em conhecer esse ser, em educar, não só em comandar e mandar e pedir educação, submissão, esses caminhos que muitas vezes acontecem na rotina, no cansaço, tudo bem, mas que a gente sempre possa voltar para um lugar de entender: eu sou parte da construção desse ser. E qual é a parte que eu quero deixar de legado nesse momento para o meu filho? Porque quando você entende a importância da sua presença, a importância da sua comunicação com esse ser, você vai ter um cuidado maior com aquilo que você comunica. Porque existem elementos que atrapalham e muito a construção da autoestima, como a comparatividade, a crítica, a falta de valorização desse ser, só olhar para o que está fazendo errado. Eu já vi e vejo muitos pais tendo muita dificuldade em validar, elogiar as crianças com aquilo que eles fizeram bem feito, como quem diz: eu não vou dar ousadia agora que eu estou dando uma bronca, eu quero que fique aqui, que entenda isso, porque senão eu vou passar a mão na cabeça e não vai respeitar o que eu estou dizendo. Isso, na maioria das vezes, 99% do que eu vejo, a criança acaba entendendo: poxa, eu fiz tanta coisa bem feita, eu faço tanta coisa legal, e o que mais chama atenção, o que mais ganha a atenção do meu pai e da minha mãe são essas coisas que eu faço de errado. Eu não me sinto amada, eu não me sinto vista. Então, é difícil para a criança quando ela não é vista as coisas boas. E aquilo que não for bom é um ponto de evolução, de educação para todos, né? Eu acredito que toda criança ela tem um pai e a mãe, que o pai e a mãe precisam dessa criança também para crescer e crescer juntos. Então eu vou deixar uma prática bem simples para você ajudar o seu filho na autoestima dele, além de tudo que conversamos, todo e cada ponto que falamos é muito importante. Mas eu gostaria que você convidasse seu filho a ele ter uma postura melhor quando estiver saindo do carro. Filho, ombro para trás, queixo para frente, não é para frente assim para cima não, é assim, ombro para trás, peito aberto, uma postura boa, tipo, tô chegando, tô bem.
observar como ele anda, qual a postura que ele se senta, não para cobrar, mas para convidar essa criança, esse adolescente para estar bem. Respira melhor, respira junto com ele. Eu sei que muitos de vocês podem olhar e dizer assim, nossa, se eu falar isso para a minha criança, para o meu adolescente, eles não vão, eles vão falar, para mãe com isso e tal, mas não importa, você pode pedir de uma forma sutil, você pode ser o exemplo, né? Vamos lá, postura, sai quando for pedir alguma coisa, ajudar esse filho a solicitar, a pedir as coisas, a pedir ajuda, a resolver problemas que eles já podem resolver e você acompanhar isso tudo e validar. Nossa, filho, que bom que você conseguiu resolver isso aqui. Que bom que você conseguiu. O que foi que te ajudou a conseguir? E ali você vai nesse diálogo com esse filho, que eu torço muito que eles estejam abertos para esse diálogo com vocês. Porque eu falo aqui muitas vezes, mas eles não estão. Então, o lugar nesse momento, se eles não tiverem abertura com vocês, é de vocês construírem esse vínculo, esse lugar seguro. Talvez não foi, talvez seja difícil, talvez precise de uma ajuda profissional, mas o melhor é você não desista, porque é uma fase que passa tão rápido e é tão bom você ter uma conexão afetiva profunda com seu filho, com a sua filha, com seu sobrinho, com a sua sobrinha, com as pessoas que você convive, com seus alunos. Assim, nem sempre a gente consegue desenvolver esse diálogo como eu estou falando. Fala, ele vai responder, muitas vezes vai ser dentro daquele caos que existe na vida, que é natural, mas vem de um lugar de conexão, de comunicação. E uma criança e um adolescente que vê um adulto interessado nas conquistas dela, nas conquistas dele, e é de uma forma consistente e segura, vai se sentir muito mais preparado para ter uma autoestima mais fortalecida. Pode ter certeza.